Olá, filhos de alguém, estamos aqui com mais um episódio do Reset Crítico. E hoje temos mais um convidado aqui. Mas antes de começar aqui, eu vou falar o nome do episódio de hoje. O nome do episódio de hoje é Telas, Infância e Desenvolvimento. Uma conversa com a psicologia histórico-cultural. Né? Em um mundo cada vez mais digital, no episódio de hoje recebemos o Dr. Ivan, né? Ele é psicólogo clínico e doutor em educação, né? Para discutir esse tema urgente, né? A partir da perspectiva histórico-cultural. Né? Então vamos explorar aí como essa abordagem e tendo desenvolvimento humano e qual o papel dos dispositivos digitais nesse processo. Então seja bem-vindo, né, professor Ivan? Obrigado, Michel. Então, assim, quando que começou antes de começar, assim, o que seria a psicologia? O que fez você escolher a psicologia? Conta um pouquinho da tua história aí, rapidinho para nós. Como é que iniciou essa ideia aí? Eu acho que essa é uma história bem interessante, pelo menos para mim, né? Porque a psicologia surgiu na minha vida, assim, de uma escolha de última hora, na verdade. Como eu venho de uma família que é muito humilde, né? E a gente não tinha acesso a esse tipo de serviço. Quando eu cheguei na época do vestibular, chegou o momento de fazer uma escolha por uma profissão e eu olhei o nome e achei bonito. E foi desse jeito que eu escolhi a psicologia. Então, a minha trajetória da psicologia foi meio que marcada assim, por uma escolha ao acaso. Depois eu entrei no curso e eu me apaixonei. Pensei, cara, sem querer eu acabei acertando o que eu gosto de fazer. Então, a minha entrada na psicologia foi essa, marcada aí por muita luta, muito trabalho e por uma escolha que acabou, né, culminando aí na minha trajetória profissional sem um plano antecedente. E tá aí até hoje. E tô aqui até hoje. Você dá aula, né? Você estava comentando, né? Sim. Eu trabalho com a psicologia clínica, né, desde que eu me formei lá em 2012, desde então eu tenho trabalhado com atuação clínica, mas eu também tive uma caminhada por outras áreas aí, onde podemos trabalhar como psicólogo. Então eu comecei também trabalhando em paralelo com a clínica na área organizacional e do trabalho, depois eu também me aventurei pela área social, fiz alguns trabalhos aí, também trabalhei na área educacional, né, como psicólogo escolar e educacional, e em paralelo sempre fui levando a clínica. E aí eu comecei também a dar aula, né? Comecei como professor lá no Senai, há um tempo atrás, para curso de qualificação. Depois, gostei da brincadeira, então enveredei pelo campo da educação mais profundamente. Fui para o mestrado, fui para o doutorado e passei a dar aula para o ensino superior. Então essa é um pouco da minha trajetória. Aí hoje, agora eu trabalho como clínico, né? Faço atendimentos online e trabalho daí também como professor em 2 instituições aqui da cidade de Joinville. E o que você falou, né? O que fez você entrar, né? O que seria psicologia para você, assim? Para mim, a psicologia, bom, além de ser o meu ganha-pão, a minha atividade, né, que me sustenta e que me satisfaz, que me constitui como indivíduo também, né? Então eu assimilei muitas coisas ali durante a minha jornada que foram moldando a minha forma de pensar, minha forma de ser, minha forma de agir. E a psicologia para mim representa isso, tanto o meio, né, a profissão que eu exerço, pela qual eu consigo, né, levar a minha vida, como também uma possibilidade aí de contribuir aquilo que eu aprendi para que outras pessoas também consigam ter acesso aí a algumas informações, a questões relacionadas à saúde mental, né, ao seu próprio bem-estar. Então a psicologia me propicia isso, o cuidar do outro ser humano também. E o que fez você relacionar a psicologia com a questão histórico-cultural, assim, estudar, se aprofundar mais? Foi a questão da realidade concreta, das condições objetivas da realidade. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu era, acho que como vários estudantes de psicologia, apaixonado pela psicanálise, né? Então eu até achava, durante o período da graduação, que era esse o caminho que eu ia seguir. Aí depois eu descobri a psicologia junguiana, gostei muito também.
né? Trabalha ali com alguns conceitos muito interessantes. Mas quando chegou no final do curso, eu fui para fazer um estágio em psicologia social. E naquele momento eu tinha passado no concurso público lá em Curitiba, né? E eu trabalhava com programa social. Então eu ia para as comunidades e eu estava em contato direto com a vulnerabilidade das pessoas. E nesse estágio em psicologia social, eu comecei a ver um pouquinho sobre a teoria, né, sobre as diversas teorias que abarcam o campo da psicologia social, mas em especial a psicologia histórico-cultural do Vygotsky. E me chamou muita atenção porque fazia muito sentido as coisas que eu lia no campo teórico com a realidade que eu observava. Então eu observava uma realidade de vulnerabilidade, muito próxima daquela da onde eu vim também. As coisas que eu via na teoria chamavam a minha atenção. Né? De fato, como que eu posso pensar em desenvolvimento, por exemplo, de funções psicológicas, num contexto onde as pessoas têm um monte de carências, né? Onde as pessoas gastam a energia delas pensando em como elas vão sobreviver hoje. Aí isso me chamou muita atenção, sabe? E aí eu comecei a pensar que, olha, eu acho que essa abordagem, para mim, faz muito sentido. Eu acho que é por aqui que eu preciso estudar um pouco mais, entender o que esses teóricos aqui dessa abordagem estão falando, né? O que é essa tal, dessa psicologia história cultural, como é que ela vê o homem, como é que ela vê o desenvolvimento do psiquismo. Então eu procurei ir me aprofundando nessa abordagem por conta disso, essa realidade concreta. Legal, né? E aí, assim, essa questão você fala da sociocultural, né? Tudo a questão cultural interfere no nosso segmento, né? Social também, né? Nosso psico tá ligado também, né? Sim, eu acho que isso que tu falou é interessante, porque assim, às vezes a gente parte de pontos, assim, né, ou de teorias, enfim, que tem até veiculam pelo senso comum e que muitas até advêm de abordagens científicas também, mas são recortes, né, que acabam vindo ali para o senso comum. E a questão a gente tende a pensar ou a superestimar os aspectos biológicos do nosso desenvolvimento, como se aquilo que eu tenho potência para ser já fosse predestinado pela minha biologia, né? E dentro dessa abordagem, o que eu encontrei foi uma explicação diferente. Olha, sim, a gente tem um corpo que nos constitui, esse corpo é biológico, mas o ser humano não nasce pronto, né? Ele nasce com um potencial de se tornar o que dentro dessa teoria ele fala sobre os diversos realidade e com as possibilidades dessa realidade onde a gente vive. E daí a gente tem então a filogênese, que fala da nossa herança genética, né? Essa é a parte biológica. Temos a ontogênese, que fala da história de vida do indivíduo, como é que eu vou me constituindo a partir das experiências que eu vou tendo ali no meu cotidiano. E temos também a sociogênese, que é a influência cultural, né, derivada dos estímulos do meio, que a cultura nos oferece, né? Então eu acho que dentro dessa dimensão é assim que a gente vai compreender o processo de desenvolvimento. Eu vou me constituindo como pessoa de maneira entrelaçada por esses vários aspectos aí, dentro dos quais a biologia é mas as minhas vivências e o contexto onde eu estou inserido ocupam um papel bem importante também. Aí a gente fica pensando, bom, mesmo que as condições biológicas sejam muito favoráveis, se o contexto não oferece condições, como é que eu vou me desenvolver? Né? Então a gente vai vendo que a biologia ela não é o suficiente. Ela é como se fosse uma base. Vamos imaginar isso, né? Como se fosse uma base de uma construção. Se você edificar a construção começando pelas paredes, será que vai dar certo? A gente precisa construir uma base sólida. Essa base, vamos pensar nela como a biologia. Ela fala do potencial, do que a gente pode vir a se tornar. Ela delimita coisas importantes ali. Mas ela não diz do todo. Né? Como que a gente vai preencher isso? Como que a gente vai edificar essa construção? Que materiais a gente vai escolher colocar ali? Então isso tem a ver com a nossa vivência, né? Com os recursos que nos são acessíveis dentro de uma determinada realidade. E como com esses recursos eu monto a minha própria construção enquanto indivíduo. E acho que dois fatores, assim, pegando, né, isso que você está falando, as instituições, assim, bem importante, né? Essa formação, né? Família, escola, até a questão religiosa, o Estado, né, também, né? Essa questão, né? Sim, essas instituições vão ocupar espaços bem importantes. Se a gente parar para pensar, né, que no início ali da nossa Constituição como seres humanos,
a gente não nasce pronto, a gente precisa do outro para tudo, né? Para aprender a andar, para aprender a comer, para aprender a falar, para tudo. Para acessar outras coisas, a gente tem que aprender como que é a manipulação correta dos objetos, tudo isso, e tem alguém ali por detrás nos ensinando a fazer as coisas de uma determinada maneira, né? Em culturas diferentes, inclusive, podem existir maneiras diferentes, mas dentro dessa sociedade, dentro do que a gente espera como um ser humano, né? Dentro dessa realidade que a gente vive, então, essas vão ser as instituições que vão colaborar para essa formação. Então, quem são os nossos pais, onde eles vivem, qual que é o sistema, né, político e econômico vigente, que recursos tem escola perto, não tem, que recursos essa escola tem para poder nos ajudar também, né? Qual que é a formação que as pessoas que estão nessa sociedade apresentam, a concepção de homem, de mundo, isso daí vai influenciar sim quem a gente vai se tornar. A gente não vai se tornar então só o que a gente tem potencial para ser. A gente vai se tornar também aquilo que é esperado, um pouquinho daquilo que é esperado por causa dessas condições, né, que são oferecidas ali. Pegando essa importância, né, da que a gente está falando das instituições, eu acho importante, mas acho que com certeza vai falar também que sim, né? A questão do psicólogo na escola, né? Esse aí é um tema de muita luta, inclusive da categoria, né? A gente tem agora a lei, né, que prevê a participação a estadia mesmo, né? Que hajam psicólogos e assistentes sociais aí na educação. Então é claro que eu defendo, assim, acho que isso é importantíssimo. O psicólogo nas instituições de ensino tem muito a contribuir. É claro que o fazer do psicólogo na educação não é o mesmo que o fazer que o psicólogo na clínica, né? Então tem limitações que se dão pelo próprio ambiente ali, né? Que não é adequado. Imagina fazer uma sessão de psicoterapia ou, né, alguma tarefa clínica no ambiente escolar, com todos os atravessamentos que estão ali e outras demandas que estão circulando. Não dá, né? Então as tarefas do psicólogo escolar são outras, mas elas são importantíssimas também para contribuir para a qualificação da equipe. O psicólogo pode trabalhar ali como na formação de professores, na investigação de demandas dos estudantes, da equipe de educadores, né? Até trabalhando junto com a comunidade em relação a isso também, né? Aos problemas de aprendizagem, a questões de inclusão, né? Então tem muitos aspectos importantes que eu acho que ele viria sim a somar bastante junto ali à equipe pedagógica também. Entrando nessa parte ali da questão do desenvolvimento da criança e adolescência, né, que seria o tema de hoje, qual que é o impacto das telas, né, hoje, né, na vida ali das crianças e adolescentes, né? Eu acho que para começar a falar desse tema, eu quero falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, né? Então, dentro da abordagem que eu sigo, né, da psicologia histórico-cultural, a gente entende o desenvolvimento como multifatorial, não se dá por uma causa só. Expliquei agora há pouco, né, de alguns dos planos genéticos ali do desenvolvimento. Então a gente tem a questão da biologia, tem a nossa história de vida, tem a questão das oportunidades que o meio, que a cultura oferecem, tudo isso daí atravessa o indivíduo. Então, vamos imaginar assim, da parte da biologia, a gente tem um sistema nervoso que nos constitui também, né? Então ele vai ramificando enquanto a gente vai estar ali na formação e vai preenchendo ali os espaços do nosso corpo. Vou tentar falar de uma maneira bem simples, tá? Aí, então ele garante a base para que um aprendizado aconteça, certo? A gente tem um sistema nervoso que é capaz de internalizar estímulos, né, de perceber estímulos, de processar isso, de transformar em memória, né, de transformar em conhecimento depois, tá? Agora, ele vai armazenar informações sobre o quê? Sobre o meio. Né? O sistema nervoso ele é preparado para nos propiciar esse contato com o meio, para a gente fazer a leitura desse meio, entender o que é que está acontecendo ali fora da gente, inclusive para interagir, né? Então, o que está acontecendo fora? Eu vou percebendo o que o meio vai me oferecendo e vou assimilando aqui as propriedades dele, né? Para que serve tal coisa? Como é que fala essas palavras? O que eu preciso fazer aqui numa situação X ou Y, né? A gente vai interagindo com o meio a partir dessa percepção. Então, eu percebo o meio, eu processo a informação e eu ajo sobre ela. Mas para tudo isso eu preciso desenvolver um repertório que vai se dar a partir do que a sociedade me oferece, do que eu aprendo com as outras pessoas.
Então, o que eu penso disso, desse processo de desenvolvimento em relação a essa questão da tecnologia? A tecnologia, do ponto de vista que eu enxergo, ela funciona como uma extensão dos nossos órgãos de processamento, de assimilação, de resposta, né? Então a gente cria coisas que o nosso corpo não é capaz de fazer para dar conta das nossas demandas. Imagina que você tem aqui um computador e aí ele funciona como um sistema de armazenamento de informações também. Então você não precisa guardar tudo na tua cabeça porque você tem a tecnologia que te ajuda a fazer um pouco isso, né? É assim que eu vejo a tecnologia, como uma extensão de algumas funções que antes a gente tinha que fazer por si próprio, mas que por meio da tecnologia a gente consegue expandir essa capacidade, sabe? Então eu sou entusiasta da tecnologia, eu acho que ela é importantíssima, mas a tecnologia tem as suas possibilidades, tem as suas limitações também, e nós precisamos tomar cuidado com como a gente faz a utilização dessa tecnologia, já que nós somos nós temos esse sistema capaz de interagir com a realidade e de assimilar, né, de interiorizar várias partes do que a compõem, com a tecnologia também não é diferente. Então, quais são as potencialidades que esses aparelhos, que a tecnologia nos oferece, e daí como estamos utilizando, que informações estamos armazenando a partir da nossa relação com essa tecnologia, né? Então, isso daí é importante que a gente esteja atento, né? O que está sendo consumido por meio dessa tecnologia digital que a gente tem hoje e de que maneira esse conteúdo colabora ou não com o nosso processo de desenvolvimento. Não estou dizendo que a gente tem o tempo todo só consumir conteúdo que vai gerar algum tipo de benefício de desenvolvimento e tal. Não, às vezes a gente só quer olhar alguma coisa para passar o tempo mesmo. Mas aí, quando é o tempo que eu estou olhando esta coisa para passar o tempo, e de que maneira isso afeta o meu processo de desenvolvimento? Porque vai ter um impacto. Tudo tem um custo. Né? Aí também tem o nosso processo. As escolhas que a gente faz vão refletir ali nas nossas habilidades ou na falta delas, inclusive. Eu dei risada aquela hora ali porque eu lembrei de uma situação. Falando de tecnologia e tipo, é uma terceirização, né? Eu lembrei porque eu sou professor de matemática também, né? E daí o aluno, se eu posso usar calculadora? Ele fala, não, tem que tentar fazer a continha, aquele que tu tá fazendo. A gente pode questionar o sistema de ensino, mas não a forma, que nem você falou, humanizada ali, né? Você usando a tua capacidade de memorização, cognição, para tentar fazer aquele cálculo ali. Por mais que seja difícil, mas ele tentar ali, né, desenvolver. Agora, a partir da hora que ele usa só a calculadora, ele não está fazendo aquele desenvolvimento ali. Isso. Não está mais exercitando aquele caminho que foi construído. Né? Aquela rota ali, né, sináptica, neural que foi construída para acessar o conhecimento, ela está enfraquecendo. Então, e tu acha que essa questão das telas, ela pode pular etapas assim? Tipo, a criança tinha que fazer isso e está fazendo isso. Avançando ou não? Como que você vê essa... Olha, no processo do desenvolvimento eu não enxergo ele tão por etapas, né? Mas a gente enxerga por processos que são importantes que aconteçam. O que eu acho se a gente parar para pensar aqui, ao longo da história aí da humanidade, né, e do desenvolvimento, até mesmo da pedagogia, enquanto uma pedagogia científica, né, foi se aprendendo quais são os passos importantes para um processo de ensino e aprendizagem capaz de provocar desenvolvimento na criança, e a gente foi acumulando conhecimentos aí, juntando as outras áreas do saber, né, que contribuem para estudar o processo de desenvolvimento. Então, coisas que a criança precisa fazer ao longo do seu processo para conseguir se desenvolver bem, aí o que eu penso? Eu não sei se é pular etapas, exatamente, mas eu acho que desenvolver ou não determinadas habilidades que podem ser importantes. Tá? Então, eu não vejo como pular etapas, porque aí eu estaria transitando por um raciocínio linear, né? Primeiro vem isso, depois aquilo. E dentro desse referencial, eu penso um pouco diferente. Então é mais assim, quais são as neoformações que a criança precisa desenvolver ao longo do seu processo? Ela não desenvolveu exatamente agora, mas depois é possível que ela se desenvolva. E essa possibilidade, ela se dá de maneira garantida depois? Ou não? Ou tem aquela história das janelas de oportunidade, né? Tem momentos propícios que são específicos para que determinada coisa aconteça. Então, dentro desse raciocínio, vamos pensar aqui, olha, a criança pequenininha, por volta ali, né, até quando ela é recém-nascida, a gente bota lá, tem os testes, né, bota o dedinho na mão da criança para ver se ela faz apreensão e tal e tal.
e você vai estimulando diversas formas de interação com essa criança. Então a gente vai mexendo na mãozinha dela, a gente coloca coisa na mãozinha dela para ela pegar, para ela ir fortalecendo os dedinhos, para ela ir assimilando o movimento que ela precisa fazer, tal. E conforme ela vai fazendo esses movimentos, o sistema nervoso dela vai amadurecendo também. Então esse cérebro está se conectando com o mundo via motricidade, né? Via tocar nas coisas, via ver se eu pego com força o que acontece. A criança, né, vai pegar a garrafa com força a massa, então ela, opa, aqui deu ruim, né? Talvez eu tenha que moderar a minha força, mas vai ser experimentando. E se eu ela vai construindo. Ela vai construindo isso no contato com o mundo, com a realidade, com as coisas que eu disponho para ela. Agora, se eu deixo de dispor determinados alimentos para pôr outros, então isso vai ter consequência. Eu deixo de colocar a criança para brincar com coisas do mundo ali objetivo, da realidade objetiva, onde ela vai precisar tocar, sentir, esperar, enfim, né, desenvolver uma série de comportamentos e coloco, por exemplo, um celular para ela, né? Então eu já ensino ela que tem que fazer esse movimento aqui e ela vai desenvolver então uma percepção, uma sensibilidade para poder fazer essas tarefas relacionadas a esse movimento e a manipulação desse objeto. Mas e as outras que faziam parte do processo de desenvolvimento dela também, para que ela pudesse depois conseguir estruturar o seu processo atencional, né? Esperar. Atenção é uma coisa que dá trabalho desenvolver, né? É ensinado, não vem com a gente, assim, não é uma programação que a gente tem que, olha, quando tu atingir determinada idade você vai prestar atenção e pronto. Não é assim, é ensinado. Tem momento de espera, tem momento de repetição, né? Tem tarefas específicas que a gente constrói também para poder ali. Sim, né? Tem criança que eu percebo, né, ou adolescente, que às vezes ele está num processo muito avançado, somente para aprender algo, e tem uns que estão lá no processo. Por exemplo, ele não sabe as 4 operações básicas de matemática. E ele está aprendendo um outro assunto que é da idade dele para aprender, mas ele não tem a habilidade, ele não conseguiu aprender aquela habilidade para cálculos mais avançados, por exemplo. É uma trigonometria, por exemplo. Então daí você tem que voltar lá, como que faz uma operação básica, uma potência, uma raiz quadrada, sabe? Para depois você ir lá pro mais avançado. Sendo que ele tem a idade para estar estudando aquele cálculo. Uhum. E será que isso seria impacto também esse retroativo, poderia falar, né? Tem a ver com essa questão da tecnologia também? Agora tu me fez pensar numa coisa interessante, porque assim, ó, enquanto você estava falando, eu pensei aqui, mas então, isso significa que antes da gente ter acesso à tecnologia digital, será que as crianças aí não tinham problemas de aprendizagem, dificuldades da aprendizagem? E elas tinham também, né? Então, a questão não é, talvez a questão não seja só a utilização desse tipo de recurso, né? Mas são as condições pelas quais essa criança conseguiu ou não desenvolver aquele determinado conhecimento, né? Então, tem outros processos que precisariam ter sido trabalhados e que não foram sedimentados, né, nas funções psicológicas e cognitivas dessa criança, por isso ela não consegue fazer essa operação agora. E aí a gente entra naquela questão da diferença entre idade cronológica e o tempo, né? E aí, eu não gosto de falar muito dessa palavra, mas não me vem outra agora na cabeça, a idade mental. Que dentro da abordagem que eu trabalho, a gente não faz essa divisão, sabe, corpo e mente. É uma abordagem monista, então a gente entende um sistema nervoso que está integrado ali com o corpo e com o sistema psicológico. Mas o que acontece? Eu posso ficando mais velho com o tempo, alcançando determinadas características aqui que a gente consegue até ver, né, fenotípicas, inclusive, relacionadas ali, ou como eu me pareço, posso tendo mais tempo no mundo, mas eu posso não ter experimentado coisas que são importantes para construir um determinado conhecimento. Então não é tanto o tempo em si, né, mas é um material que eu entro em contato ao longo desse tempo e quais conexões eu consigo fazer com essas informações para que elas virem um conhecimento para me ajudar a resolver uma determinada solução ali, por exemplo, um problema matemático dessa criança. Mas aí eu fiquei pensando também assim, mas e a questão da tecnologia? O que eu acho que pode acontecer veja só, a tecnologia,
ela traz acesso a muitas informações, a muito conteúdo interessante, que concorre com aqueles conteúdos que a gente precisa aprender num determinado período da vida. Conteúdo escolar, por exemplo, né? Então é mais interessante, às vezes, para o menino, dependendo de como é o contato que ele tem com o processo de conhecer, o processo de aprender, né? Talvez ele não tenha muito incentivo, ou, né, por parte dos pais, por parte dos processos da própria escola, ou por seu próprio interesse também. Olha, não gosto muito, de repente, né? E aí para ele vai ser uma tarefa que vai ser mais enfadonha aprender, mas assistir as coisinhas dele no celular, acessar o joguinho ou outro conteúdo é muito mais interessante. E como é que você concorre com isso? Então a gente fica pensando, bom, será que a tecnologia atrapalhou ou não? Acho que ela criou condições diferentes. A gente precisa pensar agora em como vamos organizar para poder entender o impacto disso ali no desenvolvimento, né? Ele vai trazer muito conteúdo importante que pode, inclusive, ser utilizado a fim de que ajude ele a compreender aquele próprio conteúdo que ele estava assimilando na disciplina lá, que ele estava desenvolvendo lá. Eu vejo um vídeo aqui de um professor, de repente, que me ensinou como fazer aquela conta que eu não entendi lá na sala, e agora eu entendi, revendo de novo, explicando de uma outra maneira. Então, essa é uma questão que pode ser positiva, né? Pode ser interessante para esse conhecimento que ele está desenvolvendo. Mas ele também pode pegar o celular e ficar rolando ali nas redes o dia inteiro. Como acontece, um que não estuda mesmo e usar o plano C, né? O plano A ele não estudou, não prestou atenção na aula. O plano B ele não sabe o que vai fazer, ou ele não conseguiu fazer uma cola. Não todos os casos, né? Mas, e o plano C dele vai usar o celular, assim como eu já fiz prova e já peguei um, assim, tentando, porque o que eles fazem hoje? Com a IA, eles tiram foto da questão. Não sei se você já viu o aluno fazendo isso. Já vi. Na graduação também acontece isso, né? Não é só não é só com o ensino médio, né? Com as crianças, os adultos também fazem isso, né? Também, né? É feio, né? Mas eles tiram foto, tipo assim, e ali o IA que eles estão usando, só que a foto já é, simplesmente o cálculo já responde. Ou, eu em sociologia também, que sou formado em sociologia, eu faço uma redação, uma questão ali, e tira foto da questão. Ou traz assim, ó, vai pra casa, faz uma redação, trabalha esse texto e traz pra mim. A maioria, não todos, tá? Mas ele vai lá, em vez de ele escrever, olha, eu vou racionalizar, vou pensar sobre essas questões sociais aqui nesse texto, né? Eu vou escrever, nem que seja com as minhas palavras, né? Vou colocar o que eu entendi, ou pegando minha vivência em mundo, né? Minha interpretação. Não, daí ele vai lá no IAT, pega um texto pronto, você vê que não foi ele que produziu, uma linguagem totalmente diferente que ele está usando ali. Não é digamos assim, não é uma linguagem, né, que ele usa no dia a dia. Então você já percebe palavras, e ele se pergunta o que é essa palavra, ele vai dizer. Ele não tem aquele vocabulário. Aí que você pega já. E o IA ele faz o texto do jeito que você quiser ali, né? Só que você percebe, né, essa questão ali, opa, aqui não. O que é essa palavra aqui? Né? E daí, que nem você falou, em vez dele usar aquela tecnologia a favor dele, não. Eu vou jogar lá e vou pesquisar como faz uma redação. Pra mim aprender a fazer uma redação. Não, ele vai jogar para trazer a redação pronta. Porque ele terceirizou o processo dele. É que ele falou, ele está usando a tecnologia, em vez dele aprender, não, ele está terceirizando. Mas eu vou sair da escola. Tá, mas daí chega uma hora. Hoje eu não quero estudar, vou sair da escola. Tá, mas daí isso é para graduação. Lá você vai ter que fazer um artigo. Vai fazer a mesma coisa. Falando nisso, tu já zerou o trabalho de aluno, assim, qualquer coisa. Já bastante, né? Sim. A gente tem lidado com essa problemática, né, dessa relação com a IA aí, que tem sido bem desafiador. Eu não sou contra a IA, eu acho interessante as possibilidades que ela pode trazer para nós, mas de fato, no processo educacional, eu percebo que acaba interferindo bastante pela forma como ela é utilizada, né? Então eu fico pensando assim, ó, uma coisa é você ter o domínio de um determinado assunto ou de uma determinada tarefa e você utilizar a IA para poder simplificar a tua rotina.
Eu já sei como funciona isso daqui, mas agora eu preciso que a IA me ajude a organizar a informação de um jeito diferente. Você pode usar com essa finalidade, né? Agora, quando você ainda não tem domínio de um conhecimento, de um processo, uma tarefa, e você vai pedir a IA que faça isso por você, então você está deixando de desenvolver aquela habilidade, né? Aí não é uma habilidade que você tem que você está usando de outra maneira por meio da IA, da tecnologia. É uma habilidade que você nem desenvolveu. Então aí eu acho que é um ponto perigoso. No trabalho escolar que o professor passa lá para você poder fazer, é porque ele quer que você desenvolva um determinado raciocínio sobre aquele assunto, né? Ele está estimulando a tua memória e a tua capacidade cognitiva sobre, né, a tua capacidade de análise crítica da realidade, às vezes, sobre aquele determinado conteúdo, né? Mas se você não faz esse percurso, você vai desenvolver o quê, então, exatamente? O máximo que tu vai aprender é como programar o software para que ele faça a pesquisa por você. Aí a inteligência, a IA está aprendendo e você não. Né? Então é isso que eu fico pensativo, sabe, Michel? E essa questão da redação, assim, por exemplo, né? Ele vai ter algumas empresas que pedem, né? Faça um textinho contando da questão profissional, até um currículo, né? Um currículo. Fala de você, onde você, quais são as suas habilidades. E daí chega ali, a pessoa não sabe colocar isso. Não sabe se auto-falar, porque ele pulou esse processo. De se descobrir, né, quem é ele, a formação dele. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho importante, o que eu não acho, né? Esse exemplo do currículo que tu deu aí, interessante, né? Porque eu trabalhei bastante com currículo também na época lá da organizacional, e mesmo agora com os estudantes, né, às vezes a gente dá ali umas dicas para eles, enfim. E o que eu acho daí veja, então eu te dou essa tarefa, estruture seu currículo para enviar para mim. Aí você pode fazer de duas maneiras aqui, por exemplo. Você investiu o seu tempo em você preparar isso artesanalmente, né, manualmente, esse currículo, usando ali os recursos básicos da tecnologia, claro que todo mundo faz assim hoje. Mas ou você pode pedir também que o programa faça ele para você. Joga informações básicas e ele dá um modelo pronto. Pode estar lindo, maravilhoso o modelo, mas ele não é teu, não foi feito por você. Né? Dependendo da pergunta que eu te faça na hora de uma entrevista, por exemplo, talvez você se embanane todo, porque você não vai nem lembrar a ordem que você organizou a informação, talvez. Enquanto que quando você fez ele artesanalmente, você foi construindo um caminho, né, para lembrar onde aquela informação está, aonde eu acesso ela. Essa parte que eu quero falar da minha experiência está na frente, está no verso, em que lugar da folha? Que palavras eu usei para descrever ela? Né? Ela coube no espaço que eu tinha, então veio o tanto de coisa que tu tem que fazer, né? Eu quero fazer um currículo e... porque se a pessoa, por exemplo, ali no currículo dela, se ela não sabe, eu trabalhei com isso, com aquelas habilidades que ela tem, ou ela não trabalhou com isso, mas ela não tem como, por exemplo, registro, né, na carteira, tudo, mas ele tem uma habilidade, ele sabe fazer aquilo. Então ele está aberto também às novas descobertas, às novas profissões, né? Também. E aí, como colocar isso ali, naquele papel, né? Então, a organização de um currículo, ela mobiliza ali vários conhecimentos, várias habilidades que a gente precisa desenvolver, né? Eu lembro que de vez em quando a gente fazia ações lá nos lugares que eu trabalhei relacionadas a ajudar os candidatos, assim, a como estruturar, ou como organizar as informações do meu currículo, o que é que as pessoas querem saber, o que é interessante você contar quando você entrega essa folha com as suas informações para outra pessoa, né? Então, acho que esse é um trabalho importante. E na estruturação do currículo, o que acontece é isso. Eu tenho que mobilizar uma série de recursos ali cognitivos. Né? Onde eu vou colocar as informações, que espaço essas informações vão ocupar, quais são as informações que eu quero colocar, quantas folhas eu tenho para poder organizar isso. Então, no processo, como eu estava dizendo, né, artesanal, você vai se dando conta, você vai se apropriando daquilo que você está construindo. Você daí tem domínio também sobre as informações que você está colocando. Num currículo já pronto, já não é dessa mesma maneira. Você até pode decorar as informações que estão ali, né? Mas é um processo também que vai ser necessário. Tem algumas repetições ali, para você se dar conta de que informações estão ali. E se aquelas informações fazem sentido para você e para a pessoa com quem você vai entregar também, para quem você vai entregar também. E lembrando que vocês são preparados para pegar o pulo do gato, né?
Se a pessoa colocou uma informação ali e não condiz com a realidade, tu é preparado para tentar ver se a pessoa é coerente com aquilo que ela está falando, né? A gente vai analisando as informações, vai vendo ali, né? Isso aqui, né? Talvez tenha uma inconsistência nessa informação, preciso checar melhor. Como é que é a relação desse indivíduo com essa experiência que ele está relatando, que ele está contando aqui, que tem uma experiência X, mas ou ficou muito superficial a informação. Então, como que é a relação dele com esse conteúdo que ele publicou aqui? E tem que ser você mesmo que está escrevendo, né? Que nem se for não buscar um IA para fazer, né? Coloca você, são coisas que você desenvolveu, você faz, né? Tem essa questão tua, né? Humana, né? Você trabalhou, não, né? Não a IA vai trabalhar para você, né? Da apropriação, né? Já que a gente tá da falando... autoria da coisa. Isso, autoria sua. Tem duas coisinhas que eu vou falar, mas antes de... Já que a gente tá falando nisso, e é legal, né? A gente tem bastante adolescente, ou às vezes jovem, né? Que vai começar a trabalhar agora. Qual a dica, assim, bem basiquinha que você dava, assim, pra pessoa fazer um currículo bom, assim, chamativo, simples, né? E objetivo, né? Acho que a primeira coisa é que ele tente fazer. Tá? Pode até usar o recurso eletrônico ali para organizar as informações, mas primeiro tente você fazer esse currículo, desenha uma folha, né? Vai colocando ali as informações que tu acha que são importantes, que experiências você teve, o que você aprendeu com essas experiências que tu teve até agora, né? Que habilidades você desenvolveu, o que você sabe fazer, né? E o que essas informações têm a ver com aquela vaga para a qual você está se candidatando. Acho que isso é um ponto bem importante. Como essas informações conversam para aquela oportunidade que eu quero concorrer, que eu quero disputar, que eu quero me inscrever ali. E agora, então, a coerência da informação. E agora para os veteranos, para quem já está trabalhando aí, o que deve e não deve, bem rapidinho assim, colocar no currículo? É importante que a pessoa comente sobre a sua trajetória, né? Quais foram as atividades que a pessoa desenvolveu nessas outras experiências que ela já teve, e também selecionar, também tem isso, ela saber selecionar a informação que é condizente com a vaga que vai concorrer. Então eu posso ter trabalhado em 10 lugares diferentes, mas essas 10 experiências contribuem para qualificar o meu discurso acerca daquela oportunidade que eu estou concorrendo ou não. Ou são experiências que são muito diferentes. Então eu posso sintetizar, dependendo do que a vaga está pedindo, do que a oportunidade está pedindo, quais informações são relevantes para aquela experiência, né? E daí eu preciso colocar as coisas que eu fiz. Então o que a gente esperava ver no currículo, lembrando aqui das épocas que eu trabalhava com isso, não era um texto bonito sobre todas as coisas que você fez, o que você pensa e tal, mas era assim, da tua experiência concreta. Olha, você fazia o que na tua rotina? Essa atividade, essa e essa. Se encaixa com aquela vaga. Se se encaixa, ótimo. Se não, né, talvez precise explorar outras coisas e outras oportunidades. De repente. Buscar uma vaga para aquela pessoa, a experiência que ela tem. Ou a experiência que ele busca ter também. Isso mesmo, a experiência que ele busca ter, porque tem isso também, né? A gente não precisa ter começado num determinado ponto e acabar nele. Então a gente vai construindo a nossa história ali. Mas precisa ter essa coerência entre o que eu estou concorrendo e o que eu consigo fazer agora, como eu consigo demonstrar. Aí você põe um analisador ali, né? Você está vendo isso, né? Você não está vendo, digamos ali, a pessoa às vezes até sai brava, né? Eu não conseguia falar. Mas é que ele está vendo o lado dele, né? A vaga que ele se encaixa. E você está vendo qual vaga ele se encaixa, né? Não aquela vaga. Às vezes ele não se encaixa naquela vaga mesmo, né? Ele não tem perfil para aquela vaga, né? É complicado falar isso, mas é verdade. É complicado, E eu acho que é interessante acrescentar assim, né? Ele não tem o perfil que a empresa espera que ele tenha nesse momento. Né? Nesse momento, ele não tem. Mas não significa que ele nunca vai ter também. Ele pode trabalhar para desenvolver isso. Mas agora, nesse exato momento, talvez não tenha. Ou ele pode ter para outras vagas. Pode ter para outras vagas, E se ele quer muito aquela, então ele tem a oportunidade de ir atrás do que é importante. Como que ele faz isso, vou atrás do que é importante? Até lendo os requisitos da vaga. Olha, na vaga pedi que eu tivesse uma habilidade X e eu não tenho. Mas agora eu sei
que aquela vaga pede isso. Então eu posso ir atrás de me desenvolver em relação àquela habilidade, né? Mexer no software tal, aprender a língua tal, o idioma tal, né? Pedia isso na vaga. E eu vejo que isso é muito comum em várias vagas, então eu posso agora direcionar a minha carreira para investir no desenvolvimento dessa habilidade aí. Então, isso vai ajudar eu também a conseguir, né? Vai te ajudar a conseguir ser coerente com a trajetória que você quer formar. Já que a gente está falando em autenticidade, né, e você se desenvolver, eu vi esses dias algo bem polêmico, né, do Pablo Marçal, né, esse é um coach, né, envolvido em polêmicas, assim, e ele pegou vários livros, né, ele foi num debate e tal, e daí pegaram vários livros e ele fala que não foi ele que escreveu. Né? Então acho que parte dessa ideia também de você não tá criando aquilo, né? Como que você vê essa questão também, né? Esse exemplo. Eu vejo isso como um reflexo do momento e das condições políticas e econômicas onde a gente vive, nas quais você tem essa possibilidade de pagar para que uma outra pessoa exerça uma atividade fim, e você vai lá e coloca a tua marca. Então eu acho que esse momento em que a gente vive proporciona isso, mas ao mesmo tempo, ao meu ver, né, Ivan, eu penso que a palavra que me vem na minha cabeça é uma desonestidade intelectual. Né? A menos que você considere toda a equipe lá na folha de rosto do teu livro, né, que você diga quais foram as funções executadas pelas pessoas. Você não expõe isso, para mim, isso é complicado. Né? Então eu estou assumindo a autoria de uma coisa que não fui eu que produzi. Quando no mundo acadêmico, quando você vai organizar uma obra assim, que é constituída por capítulos desenvolvidos por outras pessoas, você é um organizador do livro, e isso fica claro lá no início. Olha, organizado por tal, e quem são os autores estão lá nos capítulos. Né? Então é um tipo de relação. Mas agora, quando eu pego um livro inteiro produzido e tiro as pessoas, eu não sei se é exatamente isso que aconteceu lá, mas se supondo que seja, ou que alguém trabalhe dessa forma, né? Tira o nome, eles são anônimos, os autores do livro, e é a minha marca que vai lá. Eu acho isso complicado, especialmente nesse campo intelectual, né? De uma produção intelectual. Para mim isso é desonesto, intelectualmente, sabe? E perde aquela essência, né? Imagine quem está escrevendo ali, né? Eu estou escrevendo um livro, mas faz um tempo aí já, até hoje não olha consegui que ainda... Dizendo. Eu estou escrevendo um livro faz um tempo, olha o investimento que é produzir alguma coisa. Porque assim. Você está começando e você pensa, eu posso mudar aqui, posso mudar ali. O título, né, você pode mudar, outras coisas. Mas imagine assim, você escolhe o título, você escreve, vai começando escrevendo, o começo, o meio, o fim, pensando em todas as partes, né, o que você está relacionando. Isso exige muita lógica, muito raciocínio, né, estrutura de texto, um monte de coisa, né? Então o intelecto bem fundamentado, né, para você escrever um livro. Qualquer forma que seja, né? Isso é bem formalizado, né? Agora imagine uma pessoa não fazer esse processo, terceirizar e depois ainda colocar o nome, né? E daí tem uma coisa assim, né, Michael, eu penso assim também, ó. Hoje a gente tem a IA, e a IA a gente terceiriza também um monte de tarefas para ela. Então eu posso ir lá no chat GPT, por exemplo, escrever, olha, produza um livro sobre a história tal, ou com tais características, ou sobre o assunto tal, né? E ele vai me dar ali um conteúdo. Então isso é errado? Eu não sei dizer se isso é errado ou não, mas o que eu penso tá bom, mas qual foi o trabalho que você realizou em cima do que ele trouxe? Pelo menos um trabalho de editoração você fez? Você leu aquilo, analisou criticamente, verificou se tem coerência, consistência? Você fez algum trabalho? Qual foi o teu trabalho com aquilo, né? Eu acho que isso é importante, essa relação do homem com o trabalho que ele realiza. A ponte que ele tem, né? Daqui ali, né? A lógica aqui, né? Tem uma estrutura, não tem, né? É algo bem complexo. Bem complexo. Agora a gente chega à parte, tem uma partezinha, o pessoal mandou algumas perguntas aqui. Então eu vou ler para você, assim. E daí, entrando nessa parte agora mais, assim, do desenvolvimento, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar as questões aqui. Algumas pessoas mandaram aqui. Eu vou falar o nome, né?
das pessoas aqui. Deixa eu só achar a pergunta dele. Então, o professor doutor, né, em filosofia, professor Everton Marcos, ele é de Curitiba, ele mandou algumas perguntas aqui, né? Se puder. Então, são várias questões aqui. Então, ele fala assim, quais são os principais impactos, né, nos processos psíquicos de crianças que usam telas desde muito pequenas, né? E qual seria a etapa de desenvolvimento, se tem alguma etapa, né, segura para uma criança utilizar telas, né? E a terceira em uma, né, que seria ali também, quanto tempo diário é recomendado? Será que tem algum tempo que é recomendado, né? Entendi. Bom, eu acho assim, eu vou começar por essa parte do tempo recomendado, né? Diversas pesquisas têm agora abordado essa temática do uso de telas, é algo bem recente, inclusive, né? Porque é uma problemática odierna, né? Então, mas assim, tem muitas coisas em estudo e a gente não tem algo completamente conclusivo. Tem muitas pesquisas aí de vários coortes, né? Transversal, mas aí longitudinal a gente não tem. O que eu acho importante comentar é, com base nessas pesquisas, tem algumas aproximações. Olha, o que tem aparecido é que o contato com telas desde muito cedo traz muito prejuízo para o desenvolvimento cognitivo. Então, quanto mais nova é a criança, mais ele acaba dificultando os processos de desenvolvimento dela de outras habilidades que seriam apropriadas para aquela idade. Sabe? Então, assim, dos 0 anos até 1 ano de idade, acho que até a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um estudo em que eles colocam ali algumas recomendações, né, de idade. Eu não gosto muito de seguir a cartilha, porque eu prefiro seguir pela questão da minha abordagem, né, como é que a gente entende o processo de desenvolvimento humano. E aí a gente tem que ir percebendo o que está acontecendo. Na cartilha é uma coisa muito de prescrever, assim, olha, de universalizar para todas as crianças vai ser desse jeito, eu não penso dessa maneira. Mas, mesmo assim, ela dá alguns indicadores importantes. Então, do zero até 1 ano de idade, é melhor que não tenha nenhum contato, esse tipo de dispositivo, porque a criança, ela precisa do estímulo dos pais para até mesmo fazer o reconhecimento do funcionamento do seu próprio corpo, né? Então, imagina que esse serzinho apareceu ali no mundo e ele ainda não conhece nada, como funciona, ele está descobrindo. Ele precisa ter contato com a realidade. A criança pequena, na primeira infância inteira dela, até aí os 3 anos, ela está nesse processo de se situar na realidade, de se constituir como sujeito. Então, quanto mais ela puder fazer brincadeiras analógicas, né? Brincadeiras de faz de conta, né? De imitação, ter o contato com essa realidade objetiva é melhor. Então, o tempo de tela tem que ser reduzido. Mas, assim, até uns 2, 3 aninhos ali, talvez 1 horinha de tela supervisionada, porque essa parte é importante. Não é só o tempo também de tela, mas é qual é o conteúdo a que essa criança está tendo acesso, né? Então, eu acho que isso pode ser o suficiente. Depois disso, até uns 7 anos, talvez até mais ou menos umas 2 horas, sabe? Dependendo da rotina da criança. Acho que isso é o que tem sido recomendado aí, mais ou menos, pela literatura. Então, existe uma ideia de tempo, a gente não tem como saber exatamente se é esse tempo ou não, mas as pesquisas têm mostrado que, olha, mais do que isso, tem trazido mais prejuízo do que benefício. As telas não trazem só prejuízo, mas se elas forem utilizadas em excesso, elas trazem bastante. Então, qual é essa dosagem? A gente tem ido mais ou menos por aí, tá? E para ninguém é recomendável que passe muito mais tempo do que isso, para nenhuma idade, tá? Ó, tem uma outra... Qual foi a primeira? Você tinha feito uma primeira pergunta também que eu esqueci agora. A primeira ali, ele falou processos psíquicos, né? O que é comprometido, né? Que processos psicológicos podem ser comprometidos. Nossa, então tem muitas questões que vão desde o psicológico até questões físicas. O uso excessivo de telas, ele pode incorrer ali em prejuízos no sono, né? Então, se a criança não dormir bem... Olha só, o processo de aprendizagem depende de um sono de boa qualidade. Também é na hora do sono que boa parte dos processos cognitivos vão se efetivando, né? O cérebro vai fazendo uma limpeza e vai decidindo o que vai ficar e o que não ali também, né? A grosso modo, tá? Então o sono é bem importante. Criança que passa muito tempo
na luz dos aparelhos eletrônicos, ele vai ter o sono prejudicado, que vai daí, por decorrência, prejudicar o seu processo de aprendizagem, vai, por decorrência, ter reflexo nos processos cognitivos, capacidade de memória, de prestar atenção, né? Então, tudo isso aí, de desenvolver, se ela não prestar atenção bem, também pode comprometer a capacidade do desenvolvimento linguístico dela, de raciocínio, né? Então, é um desdobramento, percebe? Uma coisinha vai A ansiedade tem a ver com isso também? Tem a ver, pode ter a ver com isso. Não necessariamente tem, mas pode ter. Desde pequeno ele, digamos, pulou as etapas e... Ele foi aprendendo a desenvolver um pensamento ansioso, sempre focado no que está por vir, né? E com pouca atenção no momento em que ele está vivenciando as coisas. Porque o ritmo da tela é assim, né? É tudo muito rápido. Então ele vai aprender a estruturar o seu pensamento nesse ritmo. Tudo muito rápido e superficial. Quando ele precisa ter um contato maior com a realidade, prestar atenção de uma maneira mais prolongada, pode surgir prejuízo. E aí, nisso, pode incorrer também, por exemplo, até em questões de diagnósticas, né? Essa criança tem déficit de atenção, essa criança é hiperativa, essa criança... Então, pode acabar incorrendo em situações que dificultam muito o diagnóstico correto também desse tipo de problemática que pode acometer aí as crianças, né? A outra pergunta que ele fez também é assim, qual a sua percepção sobre as pesquisas de John T. Haidt, né? Haidt que fala, né? Haidt. Sobre a geração ansiosa e a ideia de que protegemos crianças e adolescentes do mundo real e entregamos sem proteção ao mundo digital. Assim, eu não tenho aprofundamento nas obras do autor, mas uma coisa que eu acho interessante a gente perceber nessa fala, né, do que nós estamos protegendo as crianças, como mesmo do mundo real, e entregamos sem proteção ao mundo digital. E entregamos sem proteção ao mundo digital. Isso nos faz pensar o quê? Bom, então, hoje em dia aparece muito o pensamento causado por situações concretas mesmo, também na realidade, né, que é perigoso, hoje em dia é perigoso. Antigamente também era, mas os perigos eram outros, né? Você deixar as crianças brincando lá fora. Então, a gente protege elas do mundo, das experiências que elas podem ter no mundo concreto, no mundo real, né, interagindo com outras pessoas, com outras crianças ali, porque não temos como supervisionar essas crianças, muitas vezes. Né? Os pais estão ali trabalhando, os dois pais, o dia inteiro. De repente, como é que essa criança vai ficar? Né? Para manter elas mais perto, então a gente aprisiona elas dentro de casa, dentro do apartamento, enfim, né? E para poder distrair elas, então a gente usa os recursos digitais. Mas os recursos digitais, se eu não supervisionar também a criança, não despender um tempo para fazer isso, então ela fica desprotegida ali. Eu protejo ela dos perigos do mundo ali fora, mas no mundo virtual ela está sujeita, né, a entrar em contato com qualquer tipo de conteúdo, se eu não estiver ali olhando, né? Ajudando ela a fazer essa também, né? Os perigos continuam ainda. Sim, e perigos diversos. Veja só, a gente tem situações de bullying que acontece, estudantes que fazem redes aí sociais para poder criticar outros estudantes. Nem sabia que tinha isso. E, né, quando eu trabalhei como psicólogo escolar, também conhecimento, que às vezes tem grupos que preparam até o que a gente chama do cyberbullying, né? Espaços onde rola uma foto de um estudante, de alguém, né? E começam a falar daquela pessoa, né? Ali nesse espaço cyber aí. Né? Nesse espaço... Não é só um meme que eles fazem. Não é só um meme. Às vezes tem grupos organizados para fazer isso. Pensa, que coisa estranha, né? Então, chegamos, né, ao final de mais um episódio. Eu queria perguntar para o professor doutor, né, Ivan, né, se ele tem alguma dica, assim, alguma coisa, ou uma mensagem assim, que você quer que as pessoas guardem, ou um conselho, né, a respeito do que a gente conversou aqui, né? Para mim é até difícil resumir um pouco, porque eu gosto bastante dessa temática, né, do desenvolvimento, é a minha grande área de estudo. Então, o que eu penso a partir disso, do que a gente conversou hoje, é sobre a importância de você viver um mundão lá fora, né? E se desconectar um pouco, de aprender o que a realidade tem para te ensinar. Veja, né? Quanto tempo você está investindo ali nos seus dispositivos, que benefícios isso está te trazendo. Se tem um outro aspecto
da vida que você poderia utilizar esse tempo para desenvolver melhor as suas relações, para desenvolver melhor algum outro aspecto que seja importante para ti. Então, repense da forma como cada um de vocês, né, está utilizando aí esses recursos que a gente tem à disposição. Lembrando que ele não é ruim ou bom, ele é um recurso. Se ele vai ser utilizado para alguma coisa boa, não vai depender de como a gente usa. Então, moderação é a palavra, né? E aí a gente fazer uma autorreflexão. Como eu estou empregando isso hoje na minha vida e o que isso está me custando? Acho que essa seria a mensagem, a reflexão que eu gostaria de deixar para quem nos acompanha aí. Então, muito obrigado, professor Ivan, né? E a gente ficamos por aqui nesse episódio. Até mais.